O título da apresentação que eu vou fazer hoje é A Teologia e o Sentido da História em Ricoeur, em Paul Ricoeur. O que eu vou apresentar para vocês é uma adaptação de uma discussão que eu faço na minha tese de doutorado e que eu pretendo publicar na forma de artigo. Retomei essa discussão sobre o sentido da história que eu faço na tese e acrescentei algumas outras coisas. Preparei aqui tanto um texto para orientar minha fala, que eu vou tentar ler aqui da maneira mais dinâmica possível, como também uma apresentação em PowerPoint. E fiquem à vontade. No final nós teremos um momento para perguntas. Fiquem à vontade para colocar dúvidas, questionamentos. Eu havia compartilhado, melhor dizendo, o texto desse artigo lá no nosso grupo. Então, muitas coisas eu acabei cortando para não ficar tão extenso, mas se quiserem comentar também sobre algo que não apareceu aqui na apresentação, mas está lá no texto, fiquem à vontade. É isso, vou começar a projetar a tela. Bom, basta pouco tempo de pesquisa para quem é estudioso da filosofia de Ricoeur para a gente perceber que algumas das mais duras críticas ao pensamento do Ricoeur ocorrem em virtude da confissão religiosa cristã do autor. O Ricoeur é um filósofo que estava ligado à tradição protestante, à tradição calvinista, e recebeu muitas críticas ao longo da sua trajetória intelectual por isso. Embora ele mesmo sempre tenha se preocupado em dizer que quando fazia filosofia não recorria à teologia, eu vou argumentar ao longo dessa apresentação que uma leitura mais cuidadosa dos seus escritos, que dialogam com a teologia, é fundamental para nós compreendermos a influência da religião cristã na visão que o Ricoeur tem sobre a história. Então, nessa minha apresentação, eu vou buscar compreender de que modo a teologia foi importante para a filosofia da história de Ricoeur. Meu argumento central é que o autor realiza uma abordagem existencial da teologia como forma de elaboração de sentido para a experiência histórica por meio da linguagem simbólica. Durante a minha fala, eu vou destacar de maneira especial um texto, um ensaio, chamado O Cristianismo e o Sentido da História, que foi originalmente publicado como artigo em 1951 e depois republicado na obra História e Verdade. E eu ressalto assim, que é um texto que não tem sido muito abordado pelos intérpretes do Ricoeur, inclusive no campo da teoria da história. Então, eu considero que nesse texto a gente tem elementos muito importantes para compreender a visão que o Ricoeur tem sobre a relação da história com a teologia. Embora, ao longo da sua trajetória, isso tenha mudado um pouco. Eu coloquei nesse slide uma cronologia de algumas das obras que eu considero serem as mais importantes para a filosofia da história do Ricoeur. Não estão todas aí. O Ricoeur é um autor muito prolífico, produziu bastante, mas só para vocês terem uma ideia mais geral assim, daquilo que ele publicou ao longo dos anos. A minha apresentação está dividida em 5 momentos. Eu começo com uma discussão sobre as raízes teológicas da filosofia da história. Depois abordo a lógica do sentido em Ricoeur a partir de uma obra específica, a Simbólica do Mal.
e depois faço uma leitura mais aprofundada sobre esse ensaio, o cristianismo no sentido da história. Caminho para a parte final com uma discussão sobre o papel da teologia na filosofia da história do Ricoeur, e vou concluir com uma pergunta: se existe uma filosofia cristã da história no pensamento ricoeuriano. Bom, antes de realizar a análise sobre a dimensão teológica da filosofia da história de Ricoeur, vale a pena retomar de maneira breve como esse tema foi abordado no campo da teoria e filosofia da história. A principal obra, a obra seminal, inaugural para essa discussão, é O Sentido da História, do Carl Levy, publicada em inglês, originalmente, no ano de 1949. Nessa obra, o autor enuncia a tese clássica da secularização do sentido da história. E eu cito o próprio autor, abre aspas, a filosofia da história se inicia com a fé hebraica e cristã numa realização e termina com a secularização de seu esquema escatológico. Fecha aspas. Essa interpretação foi muito influente e ela coloca o conceito moderno de história como uma interpretação sistemática de um processo universal, a partir de um princípio unificador e teleológico das sucessões históricas, como nada mais, nada menos do que uma versão secularizada da escatologia cristã. Assim, resumindo, o argumento do Carl Levy é que as filosofias da história modernas, talvez o principal expoente seja Hegel, elas são uma secularização da história da salvação, ou história sagrada. O Levy retoma nesse livro a concepção de tempo no cristianismo a partir da obra do Oscar Cullmann, e o Cullmann indica que na história da salvação, nessa interpretação religiosa cristã da história, o passado é visto como preparação e o futuro como consumação. Então, tentando resumir aqui o que seria o debate sobre secularização e filosofia da história, esse seria o ponto de partida. Essa tese do Carl Levy, ela foi muito discutida posteriormente, alguns autores questionaram, criticaram, mas eu não vou... No artigo eu até discuto os outros autores que avançam nessa discussão, mas aqui na nossa apresentação eu vou parar por aqui, por causa do nosso tempo. E aí eu avanço para uma discussão sobre a simbólica do mal e a lógica do sentido em Ricoeur. Como nós sabemos, a existência do mal é um grande obstáculo para a filosofia da história. O mal, ele é visto como aquilo que não tem sentido. A nossa experiência humana é suscetível ao mal, aquilo que desafia o sentido e demanda a mediação da linguagem e suas estratégias de significação mais complexas. A mediação da linguagem simbólica para nós enfrentarmos a experiência do mal, ela nos evidencia que o sentido é algo bastante problemático, não é? A gente não pode ser ingênuo e partir de pressupostos sobre o sentido, desconsiderando a existência do mal na experiência histórica. Logo nas primeiras linhas da simbólica do mal, nós descobrimos que o objetivo da obra é pensar a transição entre a possibilidade do mal humano e a sua realidade histórica.
Esse livro é o segundo volume da Filosofia da Vontade, que é uma obra que o Ricoeur veio publicando entre os anos 50 e 60, e ela demonstra uma diferença metodológica significativa em relação aos outros volumes. Nessa obra, a abordagem mais conceitual, mais fenomenológica, cede espaço à interpretação hermenêutica dos símbolos e mitos, que narram a origem do mal existente no mundo. Nessa obra, o Ricoeur dialoga, por exemplo, com Mircea Eliade e a sua fenomenologia da religião, dialoga também com a teologia existencial do Rudolf Bultmann, e o argumento aqui é que os mitos não são uma falsa explicação da realidade, mas sim são uma narrativa tradicional sobre acontecimentos que aconteceram, digamos assim, na origem dos tempos. Vejam que nessa abordagem, a narrativa mítica tem como função fundamental instituir as formas de ação e de pensamento por meio dos quais os seres humanos compreendem a si mesmos no seu mundo. Ou seja, aquilo que mais interessa ao Ricoeur nos mitos sobre a origem do mal, o objeto desse livro, a simbólica do mal, são os mitos a respeito do mal. Então, o Ricoeur não está tão preocupado com a função explicativa dos mitos, mas a ênfase recai sobre a função simbólica e existencial. Nesse sentido, o Ricoeur se aproxima da demitologização proposta pelo Rudolf Bultmann como sendo uma abordagem que nos permite compreender a função simbólica do mito. O Rudolf Bultmann tem um texto seminal, publicado em 1941, no qual ele apresenta o seu programa, que ficou conhecido como demitologização. Em linhas gerais, esse programa procura equacionar duas questões que, na modernidade, foram colocadas em oposição: o crer e o compreender. Em poucas palavras, o objetivo do Bultmann é uma leitura demitologizada e dos mitos, né? E demitologizar significa entender o mito como um mito. Ou seja, não tomar o mito como um discurso que veicula uma explicação objetiva da realidade. Em vez disso, a proposta é que o mito deva ser interpretado antropologicamente, ou, sendo mais preciso, existencialmente. Nessa abordagem existencial, o mito é mais do que uma mera ideologia ou falseamento da realidade. Antes, ele faz parte daquelas narrativas que são um meio privilegiado para compreendermos a existência humana. A lógica bíblica do perder para ganhar parece explicar bem esse argumento trazido pela demitologização do Bultmann, que foi apropriado pelo Ricoeur em A Simbólica do Mal. Ou seja, ao perder a pretensão de explicação objetiva da realidade, o mito ganha o poder de compreensão da função simbólica. Ou seja, ele, nesse contexto, nos permite compreender o elo entre o ser humano e o sagrado. Bom, o problema do mal
surge como uma crise, exatamente como um ponto fraco no elo entre o ser humano e o sagrado. Bom, a partir desse pano de fundo, nós podemos compreender os mitos como elaborações narrativas que procuram contar como as coisas começaram a ficar dessa maneira e como elas vão terminar um dia. Dizendo de outro modo, eu cito agora o Ricoeur, o mito volta a inserir a experiência do homem num todo, que recebe orientação e sentido da narrativa. Essa conexão entre sentido e orientação oferecida pela narrativa, o Ricoeur anuncia aqui na Simbólica do Mal, nessa análise que ele faz sobre os mitos, no início da década de 60, e ele vai desenvolver melhor esse argumento em um livro que é central para a filosofia da história ricoeuriana, que é a trilogia Tempo e Narrativa, publicada na década de 80. Avançando na discussão, vou apresentar agora para vocês as funções do mito na perspectiva ricoeuriana. A primeira função dos mitos sobre o mal, na interpretação do Ricoeur, é uma função integrativa de englobar o conjunto da humanidade em uma única história exemplar. Na teologia cristã, por exemplo, acredita-se que toda a humanidade está representada na história da queda de Adão e Eva. Assim, a experiência é como se a experiência escapasse da sua singularidade e fosse inserida nas estruturas existenciais. Ou seja, o mito oferece, por meio da narrativa, um universal concreto. No meio desse movimento, o mito, como eu já disse, ele confere orientação e sentido à existência, revelando, nesse caso aqui, né, da Simbólica do Mal, revelando tanto a culpabilidade humana, presente na narrativa sobre a queda, como a possibilidade de salvação. É como se a própria história humana adquirisse sentido, posto que está orientada por um princípio em direção a um fim. Ou seja, aqui a gente está diante de uma perspectiva teleológica. Não é? Os mitos eles têm essa capacidade de oferecer um sentido teleológico para a experiência. E na perspectiva cristã, esse telos foi expresso na tensão entre o Gênesis e o Apocalipse. Isso tudo são argumentos que o Ricoeur discute nessa obra. Bom, um outro argumento fundamental para o problema do sentido colocado nessa obra, na Simbólica do Mal, é a compreensão do mal como sendo um desafio ao sentido. E, como eu disse para vocês, essa apresentação aqui ela retoma alguns argumentos da minha tese de doutorado, e lá eu discuti com mais detalhes como, na perspectiva ricoeuriana, o desvelamento do sentido não exclui o não sentido. Então vejam que o Ricoeur aposta no sentido, mas para isso ele enfrenta a existência do mal. E a partir daí, para tentar explicar o mal, que é esse grande desafio à filosofia, à teologia, o Ricoeur argumenta que precisamos de linguagem simbólica para dar conta dessa experiência do mal, do problema do sofrimento. Assim, na perspectiva cristã, o mal é compreendido por meio da experiência do pecado.
cuja tradução antropológica é a experiência de ser, ao mesmo tempo, si mesmo e ser e estar alienado de si. Essa experiência escandalosa e surpreendente demanda linguagem e convida à confissão para ser compreendida. Bom, então eu ressalto aqui, a partir dessa minha reflexão sobre a simbólica do mal no Ricoeur, que o mal ele aparece como um indicador da falha de sentido. E os mitos são narrativas, são dispositivos privilegiados para elaborarmos o sentido simbólico para essa situação. Bom, dito isso, eu chego agora na terceira parte da minha apresentação, na qual eu vou discutir o ensaio O Cristianismo no Sentido da História, que foi incluído na coletânea História e Verdade. O Ricoeur começa esse texto lembrando que seria muito pretensioso buscar uma resposta total ao problema do sentido da história. Porque existem vários níveis de leitura da história e, portanto, existem várias escalas de resposta para a questão acerca do sentido da história. Esse capítulo, O Cristianismo e o Sentido da História, ele está estruturado em 3 níveis. O primeiro deles é o nível abstrato do progresso, o segundo, o nível existencial da ambiguidade, e o terceiro, o nível misterioso da esperança. A princípio, o Ricoeur se propõe a atacar um falso problema. Ele identifica como sendo um falso problema a existência de uma oposição entre a escatologia cristã e a noção de progresso. Vejam que ele indiretamente está respondendo àqueles argumentos colocados pelo Karl Löwy. O argumento do Löwy é que o problema das filosofias da história, que trabalham com uma concepção de tempo teleológica, que trabalham com uma concepção de tempo na qual existe um progresso, existe algum tipo de aperfeiçoamento ao longo do curso da história, é que essa é uma premissa religiosa. Esse é o argumento do Karl Löwy. E o Ricoeur, embora não cite o Karl Löwy, ao estruturar 3 níveis básicos de leitura sobre o sentido da história, ele começa falando dessa dimensão do progresso e dizendo que os conceitos de progresso e de esperança não se enfrentam por não estarem no mesmo nível de leitura da história. Vou tentar explicar, então, qual seria esse primeiro nível de leitura da história que nós podemos fazer. Primeiro nível de leitura sobre história e sentido da história. O primeiro nível, para o Ricoeur, é o nível do progresso. Na abordagem ricoeuriana, o mito do progresso é abstrato e não inclui dramas ou peripécias. É como se os seres humanos fossem colocados entre parênteses. Nessa perspectiva, o progresso é definido como a acumulação de algo adquirido ao longo do tempo. Num primeiro momento, a ideia de progresso está ligada ao mundo instrumental, mas, em um segundo momento, ela é aplicada também às obras de cultura. A questão é que o drama singular de cada invenção
o significado que essa invenção técnica pode ter para cada ser humano é colocado em suspenso, nessa narrativa progressiva de desenvolvimento tecnológico. O Riquet, então, veja que entende que o mito do progresso faz sentido no campo da história da técnica, no campo da história das ciências. Essa perspectiva ela é abstrata porque, mesmo quando ela faz menção a crises, ela não fala de crises com o objetivo de esclarecer a existência daqueles que lutaram contra os problemas. Pelo contrário, as crises nas narrativas do progresso são lembradas apenas pelo seu aspecto metodológico. Elas são um obstáculo que logo depois é vencido por um avanço metodológico. Assim, temos uma visão ampla da história como sedimentação das obras e realizações humanas. Mas é como se essas obras estivessem desligadas de seus autores, como se fossem um imenso capital disponibilizado pela tradição. Por isso, o limite da categoria de progresso é que ela se afasta do drama concreto vivenciado pelos indivíduos. Essa é a limitação dos mitos do progresso. Para sustentar esse progresso, essas narrativas passam por cima das ambiguidades, das negatividades, dos dramas vividos pelas pessoas concretas. Diante disso, Riquet conclui que o sentido cristão da história não se confronta com a ideia de progresso por estar em um plano diferente. O cristianismo não se interessa pelo aspecto abstrato da história, mas pelo que os seres humanos fazem com essa história. A revelação cristã se dá pela narrativa de acontecimentos considerados como sagrados. A criação, a queda, a encarnação, a crucificação e a ressurreição. À luz desses acontecimentos, a existência humana teria seus olhos abertos para aspectos da sua experiência que antes ela não podia enxergar. Tudo isso nos mostra que existe uma notável valorização da história no pensamento cristão. E vários autores destacam isso. Desde Marc Bloch, na Apologia da História, até o Mircea Eliade, nas suas reflexões sobre os mitos, sobre a relação entre o homem e o sagrado. Bom, como está ficando claro, a leitura riqueriana sobre o sentido cristão da história é feita do ponto de vista existencial. Então, não é nesse plano do progresso, mas nesse outro plano de leitura da história, que é o plano existencial, o plano da ambiguidade. Antes desse artigo que eu estou analisando aqui, que foi incluído em História e Verdade, em um texto datado de 1949, Riquet defendia que o problema filosófico de Deus se transformaria em uma teoria inexistencial, caso não considerasse o existente humano concreto. Portanto, ele sublinha, abre aspas, a preocupação em respeitar o caráter obscuro, estranho, paradoxal ou insólito do vivido é comum a todas as filosofias da existência. Então vejam, o Riquet defende uma leitura existencial da teologia cristã. Não confundam isso com uma abordagem existencialista. Tá? O Riquet
ele distingue as duas coisas, tá? Ele distingue existencialismo de filosofia da existência. Não vou me delongar aqui nessa diferenciação, mas sinalizo que ela é importante e na minha tese eu procurei abordar isso também e como isso tem implicações na filosofia da história. Sintetizando, a atenção à concretude é o grande legado das filosofias da existência. É essa atenção especial às ambiguidades da vida. É considerar o absurdo da nossa existência, não passar por cima disso. E essa atenção às ambiguidades da história são muito importantes para a gente entender a filosofia da história do Ricoeur, porque funcionam como uma espécie de freio às totalizações de sentido das filosofias da história. Existe, portanto, no Ricoeur uma filosofia da história que resiste a fazer uma síntese final, uma totalização apressada sobre o sentido da história. Quando o olhar se dirige aos seres humanos concretos, a história aparece com muito mais ambiguidades do que naquelas narrativas abstratas do plano do progresso. O Ricoeur sustenta que a manutenção da distinção entre os domínios da teologia e da filosofia permite que uma disciplina possa contribuir com a outra. Afinal, trata-se de duas disciplinas radicalmente autônomas quanto ao objeto e quanto aos métodos. Dessa maneira, mantendo as distinções entre filosofia e teologia, o pensamento existencial pode colaborar para que a fé cristã se desembarace, se afaste de abordagens, entre aspas, muito espiritualistas que abdicam do caminho pela existência concreta ou abordagens muito triunfalistas que passam por cima da angústia e do absurdo. Esse diálogo entre filosofia e teologia, que estabelece algumas aproximações, mas procura também evitar a síntese, a mistura entre as duas coisas, marcou a trajetória do Ricoeur. Para Ricoeur, o principal legado que a filosofia da existência traz para a teologia é uma renovação na compreensão do conceito de universalidade, uma vez que trabalha com uma nova noção de universalidade que não abstrai as singularidades e as contingências históricas, mas passa pela estrutura existencial da condição humana concreta. Nesse nível existencial das ambiguidades da história, Ricoeur sublinha que não encontramos apenas histórias pessoais enredadas em si mesmas. É por isso que esse nível das ambiguidades existenciais da história, eles têm uma abertura, que seria a abertura para o terceiro nível de leitura sobre o sentido da história, que é denominado pelo Ricoeur como o nível misterioso da esperança. Existe uma esperança que as coisas façam sentido, mas existe também um mistério. Para Ricoeur, o sentido cristão da história não se resume às crises e à culpabilidade, porque o centro da fé cristã não é tanto o pecado,
mas sim a salvação. O circuito teológico da história pode ser sintetizado em duas ideias, cuja tensão constitui a linguagem da esperança. E as duas ideias são sentido e mistério. Abre aspas para essa citação do Ricoeur. Sentido. Existe uma unidade de sentido. É o princípio da coragem de viver na história. Mistério. Mas esse sentido está escondido. Ninguém o pode declarar, firmar-se nele, confiar nele contra os perigos da história. É preciso que nos arrisquemos baseados em sinais. Bom, vou tentar ser um pouquinho mais rápido aqui. Já estamos nos aproximando aqui dos 40 minutos que o Matheus colocou como sendo um parâmetro. Vou tentar ser um pouquinho mais rápido aqui na abordagem. Bom, eu identifiquei na visão, na leitura que o Ricoeur faz sobre o problema do sentido da história, sobre a visão cristã do sentido da história, duas principais influências teológicas. A primeira seria uma influência de João Calvino e a segunda de Santo Agostinho. Então são esses dois notáveis expoentes da tradição cristã que eu acredito lançam luz sobre essa perspectiva riqueriana sobre o cristianismo no sentido da história. A herança da teologia calvinista se faz sentir quando Ricoeur confessa sua fé no senhorio de Deus sobre todas as áreas da existência, inclusive sobre a história. Eu faço aqui uma citação do Ricoeur desse mesmo texto, incluído lá no História e Verdade. Abre aspas. Se Deus é o Senhor das vidas individuais, Ele é também o da história. Mais precisamente, creio que esse senhorio constitui um sentido e não uma farsa suprema. Bom, nas institutas da religião cristã, o Calvino indicava que a crença na criação tem como conclusão a crença na providência, ou seja, na intervenção divina na história, preservando as coisas criadas até que elas atinjam seu propósito. Isso seria aquilo que o Hartog chama de crer em história, crer na história, não é? Seria uma forma de identificar intervenções diretas ou indiretas de Deus na história. Avançando, a influência do Santo Agostinho na leitura riqueriana sobre a relação entre o cristianismo e o sentido da história pode ser percebida na esperança de que a história dos homens faça parte do sentido desenvolvido pela história sagrada. Como nós sabemos, na clássica reflexão do Santo Agostinho sobre a cidade de Deus, ele apresenta essa distinção entre a história dos homens e a história sagrada. Nesse livro, o Santo Agostinho se preocupa principalmente com o sentido da história de um ponto de vista filosófico-religioso e não historiográfico. Isso significa
que existe uma realidade que transcende a própria história e a temporalidade. Para Ricoeur, o sentido cristão da história consiste na esperança de que a história dos homens faça parte desse sentido desenvolvido pela história sagrada. No final das contas, a esperança é que exista uma unidade de sentido entre essas duas histórias. A esperança é que, no final, toda história seja sagrada. Vou fazer uma citação para tentar elucidar essa influência de Santo Agostinho na visão do Ricoeur. Abre aspas para o Ricoeur. O que, portanto, permite ao cristão superar o descosido da história vivida, superar o absurdo aparente dessa história, que com frequência se assemelha à história de doido contado por um idiota, é que essa história tem a atravessá-la uma outra história, cujo sentido não lhe é acessível, mas que pode ser compreendida. Fecha aspas. O Ricoeur, então, lembra dessa clássica frase do Shakespeare, quando o Shakespeare diz que a história parece muitas vezes, né, a história parece uma narrativa de doido contado por um idiota, que é mais ou menos a perspectiva do existencialismo sobre a história. O Ricoeur, então, se afasta dessa ideia, embora não se afaste das ambiguidades existenciais. A unidade de sentido entre as duas histórias, história dos homens e história sagrada, história religiosa, é aguardada para o último dia. Ricoeur deixa claro que tal esperança, no sentido da história, é objeto de fé, pois está no plano da escatologia e não no plano da racionalidade do progresso ou no plano da irracionalidade da ambiguidade existencial. Por consequência, esse sentido cristão da história, ele é objeto de fé, de esperança. Ele não pode ser verificado empiricamente. Não é possível verificar pelos estudos historiográficos. Nós estamos aqui num outro plano. O que separa o cristianismo do existencialismo, na visão do Ricoeur, é que para o cristão, as ambiguidades da vida são a penúltima e não a última palavra da história. Bom, tentando avançar mais um pouco na apresentação, faço uma reflexão sobre o papel da teologia na filosofia da história do Ricoeur. O primeiro aspecto que eu destaco é que a gente percebe no livro História e Verdade, que é um livro de 1955, o livro no qual está inserido esse texto que eu tentei analisar com mais detalhes, o cristianismo e o sentido da história, existe um elemento contextual. A primeira edição desse livro é de 1955 e a segunda edição é de 1968. Contexto da Guerra Fria. E esse contexto da Guerra Fria, esse contexto posterior à Segunda Guerra Mundial, ele foi marcado por muitas hostilidades às filosofias sistemáticas da história. Haja vista o próprio livro do Karl Löw, que eu citei no início da minha fala, O Sentido da História, que é uma crítica às filosofias da história, mas também os existencialistas ressaltaram o absurdo da existência e criticaram as filosofias da história.
Os autores da Escola de Frankfurt, da mesma maneira, e, mais perto de nós, historiadores, a Escola dos Anali e seu programa de aliança com as ciências sociais também era crítica da filosofia da história. Mas, além desse elemento do contexto intelectual, tem também um elemento do contexto político. No contexto da Guerra Fria, as críticas à filosofia da história eram também críticas políticas que relacionavam a perspectiva de haver um sentido da história com o totalitarismo político. Então, quando Ricoeur faz críticas à filosofia da história, principalmente as totalizações que certas filosofias da história fazem, ele diz que são essas filosofias, elas cometem uma violência virtual contra a singularidade da experiência. Tudo em nome de uma premissa que deveria ser confirmada. Então, existe uma dimensão política nessa crítica que o Ricoeur faz à filosofia da história. E ele faz essa crítica aplicando esse problema tanto na narrativa do capitalismo liberal como na narrativa soviética. Para ele, os dois polos têm seus problemas, inclusive com filosofia da história. Existe uma filosofia da história capitalista, liberal, e uma filosofia da história soviética. E as duas são problemáticas quando se apresentam como absolutas. Bom, mas o Ricoeur não é só crítico da filosofia da história, ele também vê aspectos positivos na filosofia da história, e esses aspectos positivos, inclusive, aproximam a filosofia da história da teologia. Uma dessas semelhanças seria a função integradora. Tanto a filosofia da história quanto a teologia visam integrar o sentido dos vários planos da existência, buscam compreender o ser humano como um todo. A principal fecundidade da filosofia da história e da teologia da história, na perspectiva de Ricoeur, é a produção de sentido e de significado para o caos. É a produção de inteligibilidade. Mas essa busca pela unidade de sentido, embora seja legítima, ela pode ser corrompida. Existe uma violência original que corrompe a pretensão sistemática na filosofia da história e na teologia da história. Ou seja, a história é sempre muito mais rica e muito mais complexa do que um esquema explicativo consegue expressar. Então, é importante a função integradora da filosofia da história e da teologia, a busca de sistematizar os sentidos, ela é importante, mas sempre precisamos ter atenção. Não podemos achar que qualquer sistema esgota a compreensão da experiência. Ou seja, existe uma pluralidade de sentidos, uma vez que somos seres históricos e temporais, ou seja, temos a nossa dimensão ontológica, ela aponta para a pluralidade de sentidos. Na perspectiva fenomenológica, a história e a historiografia têm como fundamento ontológico a historicidade da existência humana. Se nós quisermos falar, assim como Heidegger,
diremos que nossa existência não é temporal simplesmente porque ela se encontra na história, mas pelo contrário, nós só existimos historicamente porque o fundo do nosso ser é temporal. Ou seja, a pluralidade de sentidos, os diversos modos de historicização fazem parte do próprio movimento ontológico da historicidade. Por fim, eu coloco uma questão. Ricoeur teria elaborado uma filosofia cristã da história? Não exatamente. Seria redutor nós rotularmos o Ricoeur apenas como um pensador cristão. A perspectiva ricoeuriana não é apologética, ou seja, sua reflexão não visa defender a veracidade da fé cristã ou vestir uma roupagem filosófica na explicação das verdades afirmadas pela fé. E olha que ao longo do século XX não faltaram tentativas de promover uma filosofia cristã, seja pela via do newtonismo, de Jacques Maritain, seja pela via do neocalvinismo, de Hermann Doiver. Embora o Ricoeur nunca tenha se furtado a confessar suas convicções religiosas, ele sempre se apresentou como sendo alguém cristão, ele nunca apresentou seu projeto como sendo um projeto de filosofia cristã. Então vejam, ser um cristão filósofo é diferente de produzir filosofia cristã. A preocupação de Ricoeur em não misturar os gêneros discursivos uns com os outros resultou em uma filosofia sem absolutos. Mas isso não significa que a visão de mundo cristã não tenha contribuído em nada para a filosofia ricoeuriana. Em sua trajetória filosófica, Ricoeur renunciou ao empreendimento de uma filosofia cristã, acentuando a diversidade e a diferença entre a atitude do filósofo e a do cristão. Embora o Ricoeur nunca tenha proposto uma filosofia cristã, ao longo da trajetória dele, a gente percebe que houve um certo afastamento, uma certa clivagem entre o filosófico e o religioso. Por quê? É importante nós lembrarmos que a recepção da filosofia ricoeuriana, como eu disse no início da minha apresentação, comecei falando sobre isso, ela foi marcada às vezes por uma recepção meio caricatural, que tem a ver com o contexto histórico francês, que desde a Revolução alimenta um conflito entre a cultura laica e a cultura religiosa. Então, o Ricoeur, ele queria também um certo reconhecimento intelectual. Isso também está incluído aqui na equação, tá? Então, essa preocupação do Ricoeur em não confundir as duas coisas tem uma motivação filosófica, o modo como ele entendia a filosofia como um discurso autônomo, e também entendia a teologia como tendo uma autonomia. Além dessa premissa filosófica, existia também uma questão cultural. O ambiente francês era muito antirreligioso. O Ricoeur começou sua trajetória nos anos 50, no auge do existencialismo, final dos anos 40, início dos 50.
ali o existencialismo profundamente hostil à religião, como nós sabemos. Depois veio o estruturalismo, que também era bem hostil à religião. Então, o Ricoeur estava se enquadrando também nesse contexto. Eu acho que a melhor frase para a gente compreender a relação entre filosofia e teologia na obra do Ricoeur é uma frase cunhada pelo Dossi, pelo François Dossi, que é talvez o maior estudioso de Ricoeur no campo da história. O Dossi tem uma biografia sobre o Ricoeur, uma biografia excelente. E nessa biografia, ele diz o seguinte, que entre o filosófico e o religioso não existe nem confusão, nem separação. Ou seja, são dois campos autônomos, não há uma confusão, uma síntese, a busca de uma filosofia cristã, mas também não há uma separação. Porque como a gente viu aqui, o Ricoeur enfrenta temas religiosos e eu acredito que uma leitura da filosofia ricoeuriana sem uma compreensão da sua bagagem teológica fica incompleta. Em uma entrevista concedida na década de 90, publicada no livro A Crítica e a Convicção, Ricoeur procurava esclarecer as afinidades e diferenças entre o plano da convicção religiosa e da crítica filosófica. Abre aspas para o autor. Tive a preocupação, ao viver uma espécie de dupla fidelidade, de não confundir as duas esferas, de fazer justiça a uma negociação permanente no seio de uma bipolaridade bem instalada. Nessa mesma entrevista, ele diz que ele é alguém que caminhou sobre duas pernas, sem nunca misturar os registros ou trançar as pernas. Então, essas duas pernas seriam justamente filosofia e teologia. Bom, para concluir, eu gostaria de falar um pouco mais sobre o papel da esperança na perspectiva cristã que o Ricoeur tem sobre a história. E eu vou retomar um ensaio que, embora tenha sido publicado nos anos 70, foi reunido depois nesse livro, já dos anos 2000, A Hermenêutica Bíblica. Nesse livro, nós encontramos um ensaio em que o Ricoeur fala sobre o papel da esperança nos sistemas filosóficos. A afirmação do apóstolo Paulo no livro de Romanos, segundo a qual, onde abundou o pecado, a graça superabundou, serve de esperança para Paul Ricoeur pensar a lógica do sentido sob a égide da esperança. Ou seja, onde abundou o não sentido, superabundou a esperança. O efeito esperança no pensamento ricoeuriano é mais profundo do que a motivação para a escolha de determinados objetos de reflexão. Mais do que isso, a esperança cristã impactou o modo como Ricoeur organizou o seu discurso filosófico. Em outras palavras, o cristianismo não é tanto o ponto de partida ou a fundamentação da filosofia ricoeuriana, mas lhe ofereceu um horizonte. Pensar uma filosofia do sentido da história com esperança, para o Ricoeur, implica em renunciar ao saber absoluto típico do pensamento hegeliano. E eu encerro a minha apresentação com essa citação do Ricoeur no livro A Hermenêutica Bíblica, nesse artigo sobre
a função da esperança nos sistemas filosóficos, eu acho que sintetiza bem o que significa, qual que é o papel da esperança na filosofia da história do Ricoeur. Abre aspas. A esperança não é um tema que vem depois dos outros temas. Não é a ideia que fecha o sistema, mas é um impulso que abre o sistema, que rompe o encerramento do sistema. É uma maneira de reabrir o que fora indevidamente fechado. Bom, eu encerro aqui a minha fala. Agradeço pela atenção de todas as pessoas que acompanharam e peço desculpas por ter me alongado. Fico à disposição para o debate.